Então tá, vamos ao esqueminha. Então, gente, é legal contrato com o ator para evitar ato com o ator, tá legal? Só união, só união. Claro que precisa, Ana. Delegado da Receita Federal do Brasil, tributo não aduaneiro. Delegado da Receita Federal do Brasil, integrante da União. Inspetor-chefe da aduana, integrante da União. Se for tributo aduaneiro. Beleza, Michele? Chefe de arrecadação que custa só no estadual municipal. A não ser que o enunciado fale, tá? O enunciado pode falar também. O enunciado pode falar também. O diretor de arrecadação do CMS, enfim. Depende da estrutura. Beleza? Senão, mais federais é delegado da Receita. Delegado da Receita Federal, tributo não aduaneiro. Delegado da Receita Federal do Brasil, tá? Beleza? Isso, chefe de arrecadação do ICMS foi tributo estadual, se foi ICMS, né, claro. Integrante do Estado, reticências. Ou do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo, do Estado de Roraima. Beleza? Foi? Senhora? Calma, não cheguei no pedido, em nome de Jesus. Aí, mandado de segurança repressivo. Ó, primeiro tópico, tempestividade. Isso daí ninguém errou. Preventivo não tem tempestividade. Fatos, pelo amor de Deus, 04 não dá para errar. Basta reescrever com as suas palavras. Ok? Direito, exaure o assunto, por favor. Bota todos os artigos, todas as súmulas, tudo. Eu vi muita preguiça na peça de vocês. Preguiça mesmo. É para botar tudo. Bota com raiva. Tem que passar nessa prova, gente. Não vamos dar mole para eles, não. Qual é o direito? Eu estou discutindo ICMS. ICMS está na Constituição, no artigo 155, inciso 2. Estou discutindo não cumulatividade. Parágrafo 2º, inciso 1. Artigo 19, 20, 21 da Lei Complementar 87 de 96. E por aí vai. É para exaurir o assunto. Beleza? Maravilha. Depois do direito eu peço a liminar, no mandado de segurança, fumos, banhures e película em mora. Aí sim, doutora Isabela, artigo 7º. 7º, inciso 1, não é isso? Não. 7º, inciso 3. É o 3 ou é o 1, Marcelo? Ô, Marcelo! 7º, inciso 3. Fala do 798. 798, que é o poder geral de cautela. Esse é para arrematar. Beleza? Exatamente. Outra coisa, no primeiro pedido você pede sempre liminar. Falei da liminar? Fomos banhures, película e mora? Vou pro pedido. Meu primeiro pedido é sempre liminar no mandado de segurança, não é isso? Então eu fundamento com 7º, inciso 3 da Lei 2016, fundamento com 798 do CPC, porque é o poder geral de cautela do juiz. Se tiver que suspender a exigibilidade do crédito, eu coloco também no pedido, Aragonês. Eu coloco também no pedido o 151, inciso 4, que é liminar e mandado de segurança. E se eu quero uma certidão de regularidade fiscal, eu coloco também o 206 do CTN. Porque se eu suspendo a exigibilidade do crédito, qual é a certidão que eu tenho direito? CPEM, certidão positiva com efeito negativa. Oi? Se o enunciado falar certidão, você tem que pedir. Caso contrário, não há necessidade. Tá? Vai valer ponto se o enunciado pedir. Tá? No mandado de segurança, qual é o segundo pedido? Notificação da autoridade coatora. Terceiro pedido, envio de cópia da inicial. Quarto pedido, intervenção do MP. Artigo 12 da Lei 12.016. Quinto pedido. Por favor, gente, não percam meio ponto para a banca. Não é procedência do pedido, é concessão da segurança. Depois é sucumbência? Não. Depois
é a condenação em custas. Na forma do artigo. Fala, Marcelo. 20 parágrafo 4. 20 parágrafo 4? Não, Marcelo. Mandado de segurança é 25 da 12.016, súmula 512 do STF e 105 do STJ. Ia lembrar, né? Perfeito. Mandado de segurança não tem pedido de provas. Valor da causa e acabou. Ridículo. Ridículo. Ninguém erra a questão fácil aqui, tá ouvindo? MP, artigo 12. Na sequência, liminar, notificação, autoridade de coator, envio de cópia, MP, concessão da segurança, tá? Isabela, tô confiando em você, Isabela. São 16 para você confiar, professor. Confio em todos vocês. Vocês não vão fazer maldade comigo. Espero que não façamos. Pessoas, tranquilo? Esse é o MS. Vai ter um lugar para passar fluido bem positivo, tanto o Guilherme e o Cristo. O Guilherme vai fazer lá em Niterói, só tem ele e mais 2 pessoas fazendo a prova. A reprovação foi massa. Lá em Caxias ele é o prédio inteiro, só para o Cris lá fazendo. Todo mundo reprovado nessa prova, né? Crueldade absoluta da banca. Isso que eles ainda não vai fazer. Vai ser entrevista. Não, e o pior de tudo não é isso, né? Quando ele for ao banheiro, vai ser entrevista. O pior de tudo é que vai ser todo mundo no mesmo lugar e todo mundo vai usar o mesmo andar, né? Um andar só, praticamente todos vocês vão ficar na mesma sala. Crianças, alguma dúvida? Nenhuma. Calma. Vamos falar tudo. Anulatória e declaratória, a estrutura é a mesma. Tá? Endereçamento serve para tudo, aquilo que a gente já falou, artigo 109. Beleza? Qualificação de autor e réu. Só que tem um detalhe. Anulatória, o primeiro tópico é diferente da declaratória. Na declaratória, o primeiro tópico é fatos, direito, tutela e pedido, não é isso? Primeiro tópico é fatos, depois vem um direito, tutela e pedido. Tem como errar? Fala para mim, Mateus, tem como errar? Isso aí. A anulatória tem um primeiro tópico que muitos de vocês fizeram só para me espetar, que é a questão do depósito. O artigo 38 da LEF diz que a anulatória só pode ser ajuizada se houver depósito preparatório. Esse é o posicionamento que a douta juíza adotou no meu processo. Só que a súmula 28, súmula vinculante 28 do STF, já deixou bem claro que a anulatória e nem outra ação judicial, nenhuma outra, precisa de depósito prévio. Não foi isso que nós vimos? Então qual é o meu primeiro tópico na anulatória? Da inexigibilidade de depósito prévio. Se eu colocar da não exigibilidade, eu posso? Pode botar da não exigibilidade. Mas por que não inexigibilidade, Alexandre? Vai que... Eu marquei, a Ana também fez isso comigo. Em vez de ela colocar da inconstitucionalidade, ela colocou da não constitucionalidade. Se eu tivesse avaliando, eu tirava ponto, sabe? Só pela criatividade. Você está no caminho certo para fazer parte lá da banca. Corrija. Tem que ser, né? Tem que ser. Mesma coisa, né, Ana? Tá certo. Como ela começar a usar prefixo, sufixo, né? Então dá a constitucionalidade, né? Gente, preste atenção. O que vocês fizeram que mais me preocupou, muitos de vocês saíram fazendo depósito do montante integral em todas as anulatórias. Da onde vocês tiraram isso? Pelo amor de Deus. Você só faz o depósito do montante integral no anulatório se o enunciado falar que você tem dinheiro. Se o enunciado não falar que você tem dinheiro, você não faz o depósito do montante integral, porque não é requisito, caramba!
Consignatória tem depósito, de qualquer jeito. Na consignação você tem que depositar. Entendeu? Na anulatória você não tem que depositar. E isso me dá medo, Isabela, porque eu não sei como a banca vai reagir a uma anulatória com depósito montante integral quando ele não está previsto no enunciado. Porque tecnicamente está errado. Se o enunciado não falou. Como eu vou presumir que o cliente tem dinheiro? Pode, claro. A súmula vinculante 28 pode ser um ponto. O tópico de inexigibilidade de depósito prévio pode ser um ponto. Não, primeiro tópico da inexigibilidade ou não exigibilidade, Alexandre. Depósito montante integral. Se eu tiver que usar a tutela para fazer outro pedido, eu posso fazer o depósito mesmo se o enunciado não falar. Porque o cliente tem dinheiro. Aí, para suspender a exigibilidade. Não. Não, porque a tutela suspende a exigibilidade. Você não precisa do depósito necessariamente para suspender, André, a exigibilidade do crédito. Não importa. Não tem como a tutela ser para outro pedido. No máximo o que vai acontecer é o seguinte: você quer liberar uma carga importada, você quer uma tutela para suspender a exigibilidade do crédito e liberar a carga. O efeito vai ser suspender e liberar. Então você não precisa do depósito para isso. Você só faz depósito montante integral anulatório se o enunciado falar que tem dinheiro. Tá? Coisa geral de cautela? Não, tutela antecipada mesmo. Tá? Porque uma das anulatórias que eu fiz agora, nesse caso específico, eu precisava depositar para suspender a exigibilidade. Eu, no caso, não pedi expedição a tal que é uma dúvida que eu sempre tenho, se eu tenho que pedir essa merda ou não, de expedição de que. Presta atenção, vamos lá. Então, qual a regra da anulatória? Sem depósito, primeiro tópico é a inexigibilidade de depósito prévio. Fatos, direito, tutela, pedido, beleza? Beleza? Legal. Se o enunciado fala, o seu cliente dispõe de valores suficientes para depositar o montante integral do crédito tributário. O que você vai fazer? Vai depositar o montante integral, não vai? Depositou o montante integral, como? O seu primeiro pedido, Marcelo, vai ser a expedição de guia de depósito. Seu primeiro tópico vai ser da efetivação do depósito do montante integral para a suspensão da exigibilidade do crédito. Tendo em vista a necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito, o autor efetuará o depósito do montante integral do crédito tributário na forma do artigo 151, inciso 2. Ponto. Fatos, direito. Pedido. Primeiro pedido. Requer o autor ser expedida guia de depósito no valor X referente ao montante integral do crédito tributário. Tá? Gabriel, mas na prática eu não faço isso. Eu vou lá, tiro a guia, deposito. Beleza. Eu poderia fazer isso. O primeiro tópico sempre é na tutela também. Você pede tutela. Sim, no pedido sim. Esse inserido dentro da tutela. Pô, cara, se o enunciado tiver tutela e depósito, você vai separar. Vai separar, separa sempre. Se você puder separar os pedidos, é a melhor coisa que você faz facilitar a correção. Então, Gabriel, numa anulatória, sempre vou usar o primeiro tópico. Ou a não exigibilidade, inexigibilidade, ou a inexigibilidade, ou o depósito. Isso. Ou o depósito. Ou inexigibilidade ou depósito. Não. O depósito só já suspende a exigibilidade do crédito. Nós já fizemos uma anulatória aqui, que foi uma anulatória com depósito e tutela. Por quê? Porque a gente precisava da tutela para que a CPEM fosse emitida imediatamente. Tá? O depósito te dá direito à CPEM, mas não significa dizer que o fisco vai emitir rapidamente. Tá? Então o enunciado fala que você tem dinheiro e que você quer a CPEM com urgência, aí você mete lá como dizia o Zé Lupe, né? Você mete lá uma anulatória com depósito e tutela. Mas se direcionar, não falar nada de CPEM, se direcionar para fazer o depósito... Não fala nada de CPEM, claro, você nem vai pedir tutela, esquece. Tá? Beleza? Legal? Gente, dúvidas? Nenhumas? Maravilha. Embargos à execução. Primeiro tópico é tempestividade, sempre.
Lembrando que, obviamente, eu endereço ao juízo da execução fiscal, faço referência à execução fiscal, mas não é o número da execução, é referente àquela execução fiscal. Oi? Referente à execução fiscal número tal, qualifico normalmente autor e réu, tá? Embargante e embargado. Primeiro tópico é tempestividade, sem sombra de dúvidas. Não precisa. Basta colocar que é referente a. Se você quiser distribuir por dependência, você pode distribuir, tanto faz. Tá? Os embargos por si só já suspendem a execução fiscal. Tá? Tempestividade, fato, direito, pedido. Só. Não existe embargos à execução com tutela. Pelo amor de Deus. Não existe nem com tutela, nem com liminar. Foi? Maravilha. Pessoas, repetição de indébito. O que é importante da repetição de indébito? Primeiro tópico é sempre tempestividade. Não erra. Gabriel, paguei esse mês, entrei no mês seguinte. Não interessa. Tempestividade é o primeiro ponto. Fatos, direito, pedido. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, porque na repetição de indébito tem uns detalhes que tiram muito ponto, tá? Primeiro, a repetição de indébito pura não cabe tutela nem liminar. Então, primeiro pedido é a citação do réu. No mérito, eu não posso esquecer de pedir a correção do valor que eu estou pedindo de volta. Então, eu não posso esquecer de colocar o artigo 167, parágrafo único, e as súmulas 162 e 188 do STJ. Se eu esquecer, vai dar problema. Vai perder até um ponto. Ok? Súmulas 162 e 188. 167, parágrafo único, súmulas 162 e 188. Tem que botar, por favor, tem que botar. E outra coisa, você tem que botar qual é o inciso do 165 que você está fundamentando o seu pedido de repetição. Tá? E se for tributo indireto? Gente, eu passei uma peça para vocês que algumas pessoas fizeram. Era uma empresa que trabalhava com exportação, que recolhia ICMS na exportação e depois ingressa com uma ação para pegar de volta, porque o ICMS não incide na exportação, né? É imune. Vocês falaram do artigo 165, falaram do artigo 167, parágrafo único, 162, 188, bom pra caramba. Só que ICMS é imposto indireto, caramba. Se ICMS é imposto indireto, você tem que falar do artigo 166. Restituição de tributo indireto, você tem que falar do 166. Falar que suportou o ônus financeiro, que não repassou. Tem que falar da súmula 547 e da inaplicabilidade da súmula 71, ambas do STF. Falou de repetição de indébito de tributo indireto, tem que falar obrigatoriamente do artigo 166, da súmula 547 e 546. Obrigado, Matheus, desculpa, me empolguei. Artigo 166, súmula 546 do STF, perdão, corrija aí. E inaplicabilidade da súmula 71. 71. Fala, Pedro. E o IPI? O que tem o IPI? Eu li uma prova uma gabarito da FGV que falava do IPI, o STJ, que falava do contribuinte de direito, tira legitimado de pensão. Prova da OAB? Da OAB? Nunca caiu uma questão dessa na prova da OAB. A gabarito falou assim, por fim prestigiou aquele que falou que o STJ tem entendimento que no caso do IPI era contribuinte de direito. Olha só, ponto 1. Isso não caiu na prova da B, cara. Você visto em outro lugar. Ponto 2. É o contribuinte de direito que tem direito à restituição? É o contribuinte de direito? Na pergunta falava que ele tinha repassado o valor da DPI. Muito esquisita essa história, cara. Eu vou achar essa questão. Você provavelmente deve estar discutindo aquela questão da concessionária. Não, é
IPI, cara, eu não lembro de ter caído uma questão de IPI dessas. Ah tá, lembrei. Mas é exatamente o que eu estou falando. Essa questão do IPI, ela foi repetida. Caiu 2 vezes. A questão do IPI caiu 2 vezes. A questão do IPI era só você usar o artigo 166, falar que o IPI é o imposto indireto, que admite a transmissão do ônus financeiro, e aí você vai dizer o seguinte: se a empresa comprova que não repassou, ela tem direito à restituição, súmula 546 com o artigo 166. Inaplicabilidade, súmula 546, artigo 166, inaplicabilidade da 71. Você tem razão, Pedro. Foi uma questão de 2 provas consecutivas. Tá? Era só você abordar o conceito de tributo indireto, diferenciado do tributo direto, falar que nesse caso trata-se de contribuinte de direito que não repassou, porque se o contribuinte de direito repassou, ele não tem direito à restituição. Porque ele não suportou o ônus financeiro. Beleza? Não, se a gente estiver falando de ICMS, obrigatoriamente tem que falar do artigo 10. Que fala de contribuinte de fato, contribuinte de direito, é isso? Artigo 10 é assegurado ao contribuinte substituído. Só em caso de substituição para frente. Da 87? É. Gente, rapidinho. Relembrando isso na cabeça de vocês. Vocês lembram que o ICMS é imposto indireto? Repassado ao consumidor final? Lembra que o ICMS é sujeito à substituição tributária, que pode ser para frente ou para trás? Lembra? Para frente são substituídos os elos seguintes da cadeia, para trás são substituídos os elos anteriores. Então, o artigo 10 da Lei Complementar 87 garante o direito à restituição ao contribuinte substituído. Só fala do artigo 10 no caso de ICMS, se você estiver falando de substituição tributária. Beleza, pessoas? Fala, Isabela. O STJ pacificou o entendimento de que o 739, azão, parágrafo 1º do CPC, não se aplica à execução fiscal. Tá? Dúvidas? No caso do ICMS, é o substituído que tem legitimidade. Fala, Ana. Foi? Beleza? Crianças, consignação em pagamento. Questão da prova, peça da prova, né? Será? Não sei. Pergunta, Isabela. De mandado de segurança. Ah. Não rola de ter depósito? Ou em geral? Qualquer peça que não seja repetição de um débito rola de ter depósito, desde que o anunciado fale que tem dinheiro para depositar. Mandado de segurança não cabe tutela, cabe liminar. Tá? Xana, acorda. Gente, até aqui estamos juntos. Consignação em pagamento. Espero eu que seja a peça da prova, se Deus quiser. Uma ACP em caso de bitributação. Enunciado não fala nada. Depósito do montante integral. Depósito do montante integral, que corresponde ao depósito do maior valor. Não é isso? Não é isso? Show de bola! Show de bola! Depósito do montante integral, você especifica depositando o valor, maior valor cobrado para suspender a atividade de crédito. Tem que especificar, Matheus. Tá bom? E aí você fundamenta qual o tributo que é devido. IPTU e ITR, questão linda, competência da Justiça Federal. Ó, espetáculo. E aí você vai falar qual que deve incidir, IPTU ou ITR. Ó, espetaculaço mesmo, hein? Tem que falar da Constituição, do 156, inciso 1, que fala do IPTU, do 153, inciso 6, que fala do ITR, tem que falar do artigo 29, do artigo 32 do CTN, tem que falar do artigo 15 do Decreto 57/66. Ó, maravilha, hein? Espetáculo. Claro! Fala da vedação à bitributação, que 2 entes não podem cobrar sobre o mesmo fato gerador. Linda, linda, linda. Não tem previsão expressa de vedação à bitributação. A vedação à bitributação se dá pelo próprio sistema tributário quando prevê competência para cada um dos entes federados, beleza? Ó, show! Tem que usar o artigo de competência.
Claro. Tem que usar o artigo de competência, foi o que eu falei, o 32 e o 29, tá? E a Constituição. Fatos, reescreve no enunciado com as suas palavras. Direito, falando tudo isso que eu falei. Pedido. Primeiro pedido, expedição de guia de depósito no valor do montante integral para suspender a exigibilidade do crédito. Segundo pedido, 895. Citação dos réus para que eles ofereçam a defesa no prazo legal. Terceiro pedido, procedência do pedido. Só que, ó, na procedência vocês não podem errar, hein? Na procedência do pedido, da consignação em pagamento, vocês têm que colocar o 156, inciso 6 e o 156, inciso 8. Não coloca, perde meio ponto. 156, inciso 6 e 156, inciso 8 do CTN. Só que você depositou o montante integral, não depositou, Matheus? Se você entende que o devido é o menor, o que acontece? Você deposita o montante integral e você entende que o devido é menor. Na procedência do pedido, você vai requerer que seja determinado o levantamento da diferença do depósito. Posso? Na ACP, você depositou o montante integral, montante do maior valor cobrado, no caso de bitributação. Na procedência do pedido, você precisa efetivamente requerer que seja determinado o levantamento da diferença entre o valor depositado e o valor que você entende devido. Esse levantamento da diferença nada mais é que você pegar de volta. Pegar de volta a diferença. Certo, Pedro? Se você não depositar inteiro, você tem que fundamentar com a semana do 22? Se você não depositar inteiro, você usa 164, parágrafo 1º. Beleza? Não fala do quê? Que súmula? 28? Não, porque você tem que depositar na consignação em pagamento. 28 é só para... Obrigatoriamente. Obrigatoriamente você tem que depositar alguma coisa. O que você entende devido é um montante integral, não tem jeito. Agora, o enunciado não falou nada, por favor, gente, isso foi outra coisa que vocês erraram. Mais uma vez, o enunciado não falou nada, na ACP, deposita o montante integral, tá bom? É bom falar desse depósito da sua que foi também, mesmo que você não fazer o depósito integral, preciso falar, não, nada a ver. A ACP não tem por que falar da súmula vinculante 28, tá? Só se for dinheiro. Mas você tem que depositar, cara. A ACP você tem que depositar. Marcelo, vira esse café aí, cara. Tem que depositar. Calma. Até aqui foi? Beleza? Maravilha. Então, no pedido de mérito, 156, inciso 6, 156, inciso 8, levantamento da diferença, caso haja, mas também eu falo, não custa nada, para não perder ponto, 164, parágrafo 2º. E aí pode ser que a gente peça com alguma linha, com alguma tutela também, né? Difícil. Se precisar... ACP é difícil, esquece. Tranquilo, povo? Gabriel, e se for de IPI e ISS? E se for uma ACP em cada... Não mudou nada, gente. Eu vou pegar todos os artigos constitucionais, lei complementar de ISS, todos os artigos constitucionais, lei complementar de IPI, e vou dizer por que incide um, por que não incide o outro. Acabou. Competência da Justiça? Competência da Justiça? Federal. Por causa do IPI. Por causa do IPI, que a União é ré. Fala. Desculpa. Se não for o depósito do montante integral, o primeiro tópico você justifica com o parágrafo 1º do artigo 64, sim. Beleza, gente? Estamos de volta ao mundo real? Acho pecinha maneira para a prova. Espero estar certo. Criança, tem alguma dúvida? E se for recurso, gente? E se for recurso? Se for recurso, eu não vou nem falar aqui, porque principalmente por causa de meninos, Não. Eu sei que você assistiu a aula de recursos, né? eu vou lá naquele falou aí o agravo. Pessoal, pode cair um agravo de novo, sim, tá?
Pode cair um agravo de novo, sim. O endereçamento do agravo é para quem? Pô, depende da organização judiciária. Portanto, independente de qualquer coisa, seja o presidente, seja o vice-presidente do tribunal, ele é o quê? Desembargador. Então, o excelentíssimo senhor doutor desembargador, integrante do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Hã? Não, você não bota, você não sabe qual é a organização judiciária. E se você é um advogado em Rondônia? Você sabe se lá tem vice-presidente? Deve ter, provavelmente. Mas, hã? Não. Excelentíssimo doutor desembargador. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, integrante do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Eu acho que esse negócio de botar a capa de endereçamento na grava. Eu gosto. Eu gosto, meu estagiário gosta por via de consequência e ele passou na prova passada. Tá? Mas você não precisa botar a página de endereçamento no agravo. De fato, não precisa. A apelação você precisa fazer a folha de interposição, obrigatoriamente. No agravo, não. No agravo você pode fazer direto. Eu gosto de fazer separado. Tá? A banca não reclamou do meu agravo. Então, assim, deu certo, mas a escolha é sua. Fica à vontade, tá, Pedro? Isso. Tá? Pulo lá suas 5 linhas, qualifico o agravante. Calma. Olha só. Você pode citar o número da inicial, do processo originário, ou lá em cima com referência, pulando 2 linhas, referência ao agravo, ou você pode fazer na qualificação. Tá? Na qualificação do agravante, e aí você fala, nos autos do processo tal, foi deferida ou foi indeferida a tutela, beleza? Tanto faz. Ou você coloca lá em cima, naquele espaço entre qualificação e endereçamento, você coloca o número do processo referência, ou você coloca dentro da estrutura da sua peça, não tem nenhum problema. Tá? Do agravo de instrumento? Tá de brincadeira comigo, não tá? É sério? 522 do CPC. Hã? Qualificação é completa. Gente, peraí, pausa dramática. Ninguém assistiu a aula de agravo? Mas eu já ouvi todas as aulas das 13. Tá certo. Várias vezes. Vocês são ótimos. Então eu falando que pode cair agravo de novo. Ué, é isso que eu tô falando. Agora eu vou lá, agora eu tenho sábado até 3 horas da manhã e domingo até... Tá certo, sonâmbulo. Chega na prova, você dorme. Fala, Ana. Uma linha conformada com a decisão introdutória que... Sim, conformada a decisão interlocutória que indeferiu a tutela, que... Por aí vai. Assim, quando tem um agravo, você não precisa ficar qualificando, né? Porque você está gravando já... Não, agravando você está falando a primeira vez com o desembargador, você tem que qualificar. Tá? Por isso que o Pedro reclamou da minha folha de rosto, né? Porque você já fala direto com o tribunal, é diferente da apelação que você interpõe para o juiz para depois subir, tá? Então, você já fala direto com o desembargador. Qualifica o embargante, qualifica, desculpa, agravante e agravado. Gabriel, precisa qualificar agravado? Também precisa. E o advogado? Aí entra. Você precisa colocar quem é o advogado da outra parte. Mas e se for no caso de indeferimento de tutela? Você não tem o advogado da outra parte. E aí o que você coloca? Coloca um parágrafo dizendo, tendo em vista que se trata de indeferimentos, de antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera a parte. O réu ainda não foi citado, portanto não há como informar o nome de seu procurador. Essa qualificação se qualifica primeiro se eu interpor a face. Não é em face de ninguém. Vamos lá. Gente, eu vou ter que fazer tudo de novo, Jesus Cristo. Vamos lá. Para tudo. Para tudo. Endereço o meu agravo de instrumento
para o desembargador. Pulo 2 linhas referente ao processo originário número tal. Pulo 2 linhas, qualifico o agravante. Eu qualifico o agravante com base em que artigo? Também não sabem. 524. É o 524 que obriga que eu faça a qualificação completa. Eu não ingresso, e aí eu vou colocar que eu estou inconformado com a decisão interlocutória de folha de reticência. Eu venho interpor o requisito, o recurso de agravo de instrumento. Venho interpor o recurso de agravo de instrumento. O agravo não é em face de ninguém. O agravo é contra a decisão interlocutória. Não, calma, depois a gente vai fazer de novo. Calma, Ana. Tranquilo até aqui? Interpor agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela, que excluiu, enfim, por aí vai. Interlocutória. E aí eu vou colocar os requisitos. Bota assim, um tópico dos requisitos do agravo de instrumento. Daí eu pego, Ana, artigo por artigo, inciso por inciso, do 524, do 525 e bato eles individualmente. Todos eles, eu vou atender todos eles. Gabriel, mas eu já qualifiquei lá em cima. Não interessa, vai qualificar de novo. Todos, individualmente. 524, 525. Que aí tem as peças obrigatórias. Ah, Gabriel, não basta eu colocar aqui junto cópia integral? Não. Resta em anexo no agravo de instrumento. Aí você vai colocar por cópia da procuração, da decisão, da certidão de publicação, tudo. Casando com o artigo. Beleza? Lá atrás. Depois você fala de tempestividade, que também é requisito para que seja conhecido o agravo. Acabou essa história de requisitos para conhecimento de agravo? Vou fazer a peça do Pedro, tá? Porque o Pedro não gosta de folha de rosto. Parto para a decisão agravada. Aí eu comento a decisão agravada. A decisão agravada é similar aos fatos. Certo, Matheus? Falo do direito, falo da concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, tanto faz. Isso está em qual artigo, Pedro? 527. Concessão de tutela recursal ou de efeito suspensivo? Tanto faz. Prova passada não tiraram um ponto, não. Mas a antecipação de tutela tem que colocar no 273. Mas a base é o 527, que diz que pode ser antecipada, provimento, pode ser concedido efeito suspensivo, enfim. Depois eu parto para o pedido. Sempre tem um que esquece. Se você fala de tutela recursal, você fala também dos requisitos da tutela do 273, né? 527. Beleza, Alexandre? Alexandre está tumultuando, está chamando 15 pessoas lá de trás. Ao mesmo tempo ele chamou o Pedro, o Marcelo e o Guilherme. Tem alguma coisa específica no agravo? Não. Você quer suspender aquela decisão de primeira instância. Beleza? O 527
Inciso 3, confere para mim, por favor. Eu tô sem o código. É distribuído em continente. Recebido do horário de instrumento cerebral distribuído em continente. Isso é sorteado. O agravo é sorteado também. Não é? Por que esquerda? Pessoas, tem aqui alguma dúvida? Beleza. Pedido é mole, né? Tutela, intimação do agravado, seja o recurso provido. Não tem custas, não tem valor da causa, não tem provas, acabou. Depende, exatamente. Provimento depende do caso concreto. Extinguir o quê? O provimento do agravo é para extinguir a execução. Não, o provimento do agravo era para substituir a decisão de primeira instância que efetivamente negou seguimento, né? Não, negou provimento à exceção de pré-executividade. Então, só que aí que tem um detalhe. A partir do momento em que a exceção de pré-executividade, que teve provimento negado, ela passa a ser provida, essa decisão é substituída pelo agravo de instrumento, significa dizer que você vai ter o mérito julgado. Então essa decisão do agravo de instrumento na prova da OAB, na última prova da OAB, foi exatamente para substituir aquela decisão e dar provimento à exceção de pré-executividade. Mas não é sempre que vai ser assim, tá? Não é sempre que vai ser assim. Se você faz, por exemplo, uma exceção, um agravo de instrumento para uma decisão interlocutória que indeferiu tutela, a decisão do provimento do agravo de instrumento vai ser só para substituir aquela decisão concedendo a tutela. O mérito vai ser julgado depois, tá? Naquele caso ali julgava mérito, mas não é essa a regra, tá bom? Fala, Michele. Beleza? Pessoas, apelação. Por que não tem MP nesse processo? Não está no requisito de nada. O MP só vai se tiver necessidade. Tá bom, Ana, se for o caso. Mas não foi pontuada na prova passada. Tá? Tá, né, Ana? No direito tributário, MP só interfere quando? Obrigatoriamente. MS, porque é obrigatório, está na lei, está dizendo lá que obrigatoriamente, não está escrito se for o caso. Esse se for o caso aí, Ana, é no caso de menor, interdito, etc, etc. Tá? Custos legis. Apelação, povo! Apelação tem folha de rosto, você interpõe para o juiz de primeira instância e depois você fala com o tribunal, beleza? Tranquilo? Então você interpõe a apelação para o juiz de primeira instância. Não precisa de qualificação a apelação, né? Porque você fala com o juiz de primeira instância. Gabriel, só uma coisa voltando no agravo, não tem que falar nada de 526. Não. Gente, 526 não tem como falar de 526, né? É assim, na prova passada, teve muita gente boa falando de 526. Gente, não tem como você fazer um agravo de instrumento e falar de 526. Porque você precisa da porcaria do agravo protocolado para juntar no 526. Tá? Não esquece isso. Apelação você interpõe contra o... Contra não, né? Desculpa. Você interpõe para o juiz de primeira instância, para o juiz sentenciante, tá? E aí você faz a folha de rosto. Vem apresentar apelação inconformado com a sentença de folhas tais. Você só opõe embargos, você interpõe recurso. Então, nesse caso, tá? Tem vara. Tem vara. Você bota lá na vara do juiz, beleza? De primeira instância. Você interpõe na vara dele. Depois ele recebe a apelação e manda para o tribunal julgar. Beleza? Hã?
Contra-razões. Tá? Com 2 R's sem hífen. Aliás, podia cair uma contra-razões de apelação, né? Aí eu viajei demais. Gente, presta atenção. Folha de rosto é só interposição, requisitos, só, mais nada. Qual é o requisito da apelação? Tempestividade. Que seja sentença. Só isso. Tá? Tem que falar de recebimento e recebimento. Você vai requerer, se for uma pergunta do Pedro lá atrás, toda apelação que você fizer, você vai requerer que ela seja recebida no duplo efeito, sempre. No pedido. Tá? Só que isso lá embaixo. Fiz minha folha de rosto, coloquei os requisitos. Pedro, você quer colocar na frente? Bota na frente. Beleza? Não tem problema. Quer botar lá em cima na folha de rosto? Não tem problema. Bota lá em cima na folha de rosto. Tá? Se não quiser, pode botar depois também. Você bota na frente, você bota atrás, fica à vontade. Tá? Não tem nenhum problema. O que importa é ter o pedido de recebimento no duplo efeito. Na folha de rosto, então, você faz a interposição do recurso. O Pedro quer colocar ali o requerimento de recebimento do recurso do prefeito. Maravilha. Termos em que pede deferimento, local, data, OAB, nome do advogado. Você começa falando no tribunal como? Eu gosto, e isso está lá no site do SESG, só dá uma olhada, por favor, vocês não viram isso, eu estou absolutamente abismado com vocês. Você vai colocar lá apelante, apelado, eu gosto de dizer quem é um apelante, quem é um apelado referente ao processo tal, beleza? Colenda, turma ou câmara, dependendo do tribunal, egrégio do tribunal, e aí você vai falar sobre o seu recurso de apelação, da decisão atacada, do direito do pedido. Ok? Beleza? Tá fácil? Lembrando que lá na interposição eu falei de tempestividade. Ô Pedro, se você esqueceu de falar de tempestividade lá na folha de rosto, o que você vai fazer? O primeiro tópico vai ser tempestividade na folha, na petição para o tribunal. Na folha de rosto você diz aí se interessa para o juiz de origem e tal. Folha de rosto endereça para o juiz de origem, fulano de tal, já qualificado. Não é apelação, aí depois você fala egrégio, tribunal. Interpõe a apelação com base nos artigos 513 seguintes do CPC, requer ser recebido do prefeito e fala tempestividade. Termos em pé de deferimento, local, data. Aí depois você vai lá, egrégio, tribunal, colhendo a turma, ou câmara, dependendo do tribunal. Na folha de hoje só mostra que é tempestivo, depois nas razões que eu explico tempestividade. Tanto faz. Na folha de rosto você bota só que é tempestivo e lá nas razões você explica a tempestividade, ou você pode falar tudo de tempestividade na folha de rosto. Também não tem problema. Fica à vontade. O que importa é falar da tempestividade. Tá? Você não vai perder ponto no lugar que você coloca. Fala, Ana, reclama. Ótimo. Crianças, alguma dúvida? Até aqui nenhuma dúvida, tem certeza? E a contestação? É a mais fácil do mundo, né? Qualifica normalmente, regularmente. Endereçamento é para o juiz da causa. Número do processo, qualifica, 39.1. Não tem réu, óbvio. Preliminar, se for o caso, você alega. Fatos, direito, pedido. Não tem valor da causa, tem pedido de provas. Tem sucumbência. Beleza? Minha primeira opção de peça para prova, posso errar? É a ação de consignação em pagamento. Bitributação. Minha primeira opção. Minha segunda opção para a prova é uma peça do fisco. Tá? Normalmente eu erro, acerto a segunda opção. Mas enfim, pode ser que eu acerte dessa vez, pode ser que eu erre também. Pode ser que não seja nem uma petição de consignação em pagamento, nem uma peça do fisco. Pode ser que caia de novo o agravo de instrumento. Tá? Seria o agravo. Terceira opção seria o agravo de instrumento novamente. Pessoas. Falou de contestação? Seria 4. Peça do fisco. Peça do fisco, quando eu falo em peça do fisco, ou Ministério da Execução Fiscal ou eventual contestação. Medida cautelar fiscal. Acho peça menos caível de todas, a medida cautelar fiscal, mas é possível. Execução fiscal. Ministério da Execução Fiscal é ótima peça para essa prova. Fácil de identificar, todo mundo acerta. Isso eu estou considerando uma prova fácil, tá? Se a gente parar para considerar uma prova difícil, pode ser uma reclamação constitucional. Brincadeira. Pessoas, prestem bem atenção. Prova, peça, tá beleza?
Fechamos o raciocínio? Ninguém vai errar nada de peça? Maravilha. Direito material. O que a gente vai falar de direito material para essa prova? A gente percebe que nas últimas provas sempre cai uma questão de imposto em espécie. Sempre. Não tem como não cair uma questão de imposto em espécie. Tá? Agora, a clássica distinção de impostos não tem caído. Portanto, está na hora de voltar. Que é a clássica distinção entre ISS e ICMS. De ITD e ITBI. Qual que é cabível? Essa é a distinção, qual que é cabível. A gente tem que abordar os dois, exaurir o assunto. Um negócio espetacular, bom para a prova. IPTU e ITR. Lembra assim? Oi? IPTU e ITR chegou a cair na prova passada. Retrasada, né? Acho que ITD e ITBI é boa, cara. ITD e ITBI é boa porque não cai há muito tempo. Aliás, nunca caiu, né? ITD e ITBI nunca caiu. Aliás, eu acho que ITD é questão de prova. Sobretudo a questão da progressividade do ITD. Né? De acordo com o STF, o ITD é progressivo, né? E daí? E daí que tem 2 semanas, Alexandre? E daí que tem 2 semanas? Ó, qualquer questão que fale de progressividade, abordem a obrigatoriedade da progressividade para o imposto de renda e para o ITR, a facultatividade para o IPTU. Falem tudo de progressividade, que no IPTU a progressividade pode ocorrer com base na função social, no valor, na localização, na utilização. Falem da progressividade no tempo. Falem que a progressividade do imposto de renda é uma progressividade para atender a capacidade contributiva. Falem que a progressividade do ITR é obrigatória pela função social da propriedade. Tá? E falem que hoje é possível que o ITD também seja progressivo com base no posicionamento do STF. Beleza? Tranquilo? E falem, para arrematar, que o ITBI não pode ser progressivo, súmula 656. Princípio da capacidade contributiva, 145, parágrafo 1º da Constituição. Falou de capacidade contributiva, dependendo do lance da questão, do enunciado da questão, você pode ir além. Você pode até falar que capacidade contributiva se estende às taxas e às contribuições sociais, que é aquele assunto que a gente já discutiu aqui, não é isso? Mas em caso de tem que falar do ITD, não precisa focar nesse... Não, óbvio que não. A questão está falando de progressividade de imposto, você não vai falar de taxa, óbvio. Tá? No caso de ficar a questão de ITD, não cabe pincelar isso. Bobagem. Dúvidas? Eu acho uma questão excelente de ITD. Aquela situação do indivíduo que morre no Carnaval da Bahia, deixa um apartamento em São Paulo, um carro no Espírito Santo e um inventário no Rio de Janeiro. Colocando inventário? Onde é devido o ITD? Onde é devido o ITD, Ana? Onde é devido o ITD? O cara morre em Salvador, carioca, morre em Salvador, deixa uma casa em São Paulo e um carro no Espírito Santo, onde ele estacionou para ir para o Carnaval. Bem imóvel no local de usação do bem, bem imóvel no local onde é processado o inventário. Beleza? Tá? Não falei de progressividade de taxa, Ana. Eu falei que a capacidade contributiva se estende às taxas. Presta atenção, menina. Dúvidas? Então, uma questão de imposto de espécie é batata. Batata mesmo. A banca ela tem flertado muito com o imposto de renda, mas não teve ainda coragem de cobrar. Tá? Ela tem flertado com o imposto de renda na primeira fase. Ela passa na primeira fase pelo imposto de renda, ela toca, fala sobre ele. Por exemplo, no plano de demissão voluntária,
Na segunda fase, ela já falou daquele menor. Lembra do menor? Menor que ofere renda, tem que pagar imposto de renda. Cobrou o 153, inciso 3 da Constituição. Mas a banca ainda não falou especificamente de imposto de renda. FGV não. CESP já falou, FGV não. Neoplasia maligna foi CESP. Então assim, ó, tá na hora da banca começar a falar de imposto de renda. Então, dá uma olhada na súmula 498, dá uma olhada no fato gerador do imposto de renda, sobretudo. O imposto de renda está na hora de cair na prova. Está na hora de cair na prova. 200 mil leis de imposto de renda, é isso aí mesmo. 9249, 9250, 9430, 7713. Bota tudo, Ana. Tá? Além do 43 da Constituição, além do 153, inciso 3. Desculpa, 43 do CTN, 153, inciso 3 da Constituição, tá? 16 não. O que tem a ver o 16? 16 é imposto. Tá, pode botar, fica à vontade. O imposto é um plus a mais, né? Maravilha. Então, assim, de impostos em espécie eu posso errar minhas apostas, tá? Mas eu fico nesse esquema de imposto de renda, ICMS, ISS, ITD e TBI, tá? Não. IPI, se cair, cai discutindo com o ISS. Ou, eventualmente, o princípio da seletividade. Mas acho pouco provável a cobrança de IPI nessa prova. Repito, a não ser que seja com ISS na consignação e pagamento de bitributação. Número da aula? Não sei. Oi? Bitributação de IPI e ISS. ISS, eu falei ICMS? Não, ISS. Remessa para industrialização. Remessa para industrialização. Bitributação entre ISS e IPI. Os casos mais prováveis de bitributação, ISS com IPI, ITR com imposto de renda, ITD com ITBI, ou os impostos idênticos, ISS com ISS, ICMS com ICMS. Remessa para industrialização em si de IPI. IPI. É. Falei imposto de renda, bitributação? ISS, IPI, ITR, IPTU, ITD e ITBI. Tá? E aí são os impostos idênticos. ISS com ISS, ICMS com ICMS e tudo mais. Beleza? Então assim, fugindo dessa discussão de imposto em espécie, que uma questão cai, não tem jeito. Existem alguns assuntos que estão sendo esquecidos pela banca, que estão na hora de voltar. Posso errar. Mais uma vez, eu não tenho bola de cristal. Mas tem alguns assuntos que nós falamos que vale a pena a gente dar uma olhada hoje. Por exemplo, interpretação literal. Interpreta-se literalmente, diz o artigo 111 do CTN, as causas de suspensão e exclusão do crédito, a outorga de isenção, a dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. Exatamente, a empresa importadora de avião. A empresa importadora de helicóptero tem direito à isenção, a que importa avião também tem direito? Não, porque a interpretação é literal. Beleza? Legal? Outro assunto, que só caiu uma vez na prova da FGV, que pode voltar. O 116, parágrafo único, diferença entre elisão, elusão e evasão. Acho um bom assunto para falar da prova. Diferença entre elisão, elusão e evasão. Lembra a diferença? Elisão é planejamento tributário. Elusão é simulação. O que o fisco pode fazer em caso de simulação? Desconsiderar o negócio jurídico. É só ler o 116, parágrafo único. Não erra, por favor. A regra do parágrafo único é anti-elisão, mas na verdade não. O nome da regra é anti-elisão, mas na verdade ela é anti-elisão ilícita ou elusão. Beleza? Fala isso na prova, claro.
Elisão ilícita ou elusão, tá? E a diferença é para evasão. O que é a evasão? A evasão é sonegação fiscal, beleza? Atenção a essa diferença.